Por volta de 80% dos consultórios que investem em marketing digital falham nos primeiros 6 meses. Hoje vamos descobrir por que isso acontece e como fazer diferente. Bora lá? Nossa, esse número é realmente alarmante. E o mais interessante é que muitas vezes o problema não está no investimento, mas na estratégia. Exatamente. E sabe o que é mais surpreendente? Muitos pacientes hoje procuram seus médicos primeiro pela internet antes de fazer qualquer consulta. Hum, isso explica por que tantos consultórios estão correndo para criar presença online. Mas por onde começar? Bem, esta é uma questão que o médico, mentor e autor Daniel Coriolano tem tratado em suas produções. Com base em seu livro, Jornada de Sucesso no Consultório, vamos hoje falar primeiro sobre as ferramentas que trazem resultados mais rápidos. Os social shorts, aqueles vídeos curtos no Instagram, TikTok e YouTube, têm uma taxa de engajamento 3 vezes maior que conteúdos tradicionais. E o mais interessante é que médicos que postam consistentemente nesses formatos relatam um aumento nas consultas em apenas 3 meses. Simulation. Olha, isso me lembra outro caso interessante. Coriolano compartilha desta ideia. A esposa dele, doutora, Josiane Leite, médica pediatra, tem aplicado esta estratégia e já colhe bons resultados. Ao que lembro, aumentou em 30% o volume de agendamento em relação ao período anterior, sem vídeos frequentes. Ela tem utilizado o Instagram. Nossa, isso é muito impressionante. Mas e quanto aos anúncios pagos? Tenho ouvido muito sobre isso. Então, os anúncios pagos são uma ferramenta poderosa quando bem direcionados. Para cada real investido em Google Ads na área médica, o retorno médio é de 5 a 7 reais. No Instagram, o número talvez seja melhor, mas tudo depende de onde está o seu público. Tem que analisar o comportamento dos pacientes ideais e atuar onde eles estão. Mas isso é importante apenas quando o targeting está correto, né? Exatamente. E aqui entra o conceito do ICP, Ideal Customer Profile. Consultórios que definem claramente seu público têm um custo de aquisição de paciente menor. E como os médicos podem identificar esse ICP de forma efetiva? Bem, é um processo que envolve análise de dados dos pacientes atuais, demografia, comportamento online. Falando em indicações, os programas de referência ainda são relevantes? Nossa, e como? As estatísticas mostram que pacientes indicados têm uma taxa de conversão 4 vezes maior e um valor médio de tratamento 30% superior. E quanto às estratégias de longo prazo? SEO, conteúdo. O SEO é fundamental para alguns contextos. Consultórios que aparecem na primeira página do Google para suas especialidades recebem, em média, mais visitas que os que estão na segunda página. E o conteúdo precisa ser muito técnico? Na verdade, conteúdos que misturam 70% de linguagem acessível com 30% de termos técnicos têm o melhor engajamento. Isso faz muito sentido. E quanto aos webinars e newsletters? Olha só, médicos que fazem webinars mensais reportam um aumento na retenção de pacientes, e newsletters bem executadas têm uma taxa de abertura média de 32%, muito acima da média geral de 21% de outros setores. Mas estes são dados dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, estratégias de newsletters ainda são muito incipientes. E quanto ao investimento necessário? Muitos médicos pensam que precisam de um orçamento enorme. Esse é um dos maiores mitos. Estratégias de baixo custo, como LinkedIn orgânico e newsletters, já podem gerar novos pacientes de um consultório. E como fica a questão das regulamentações do CFM nesse contexto todo? Ótimo ponto. É fundamental seguir as diretrizes. Consultórios que violam as normas têm mais chance de perder a confiança dos pacientes, mesmo que não sejam punidos oficialmente. Então, qual seria a combinação ideal de estratégias? Consultórios mais bem-sucedidos dividem seus esforços assim: 40% em estratégias de curto prazo, como social media e anúncios, e 60% em ações de longo prazo, como SEO e relacionamento.
E quanto tempo leva para ver resultados significativos? Em média, consultórios que seguem uma estratégia consistente começam a ver resultados expressivos entre 4 e 6 meses, com um aumento médio no número de novos pacientes. Parece que a chave é mesmo a consistência, não é? Sem dúvida. E para finalizar, um dado interessante. Consultórios que mantêm suas estratégias de marketing por pelo menos 12 meses consecutivos têm uma taxa de crescimento 3 vezes maior que aqueles que fazem ações pontuais. Isso realmente mostra que marketing médico é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E o mais importante, 92% dos pacientes dizem que a presença online influencia sua escolha por um médico. Não é mais uma opção ignorar o marketing digital na medicina. Excelente. Ótimas informações. Ficamos por aqui. Tudo certo? Se você é médico ou médica e deseja aplicar essas estratégias com clareza e segurança, na Mentoria Médica Aquiles, MMA, o médico Daniel Coriolano aborda essas táticas com foco na realidade do seu consultório particular. Se você tem interesse em saber mais sobre a mentoria, chama no direct do Instagram, @Daniel Coriolano.